Olá, seja bem-vindo. Então, nesse primeiro slide dessa apresentação, eu estou colocando aqui justamente o meu site, né? Então, aqui, se alguém quiser me acompanhar, quiser procurar por ali algumas informações, outras, né? Se julgar necessário, www.sidneystrey.com.br. Então, meu nome é Sidney Strey, sou médico formado há 30 anos pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Sou professor em neuromodulação periférica, eu já ministro cursos de neuromodulação há vários anos, já fiz mais de 100 cursos, atualmente tenho pós-graduação também, dou aula de pós-graduação, uma pós-graduação sobre neuromodulação periférica, onde nós abordamos neuromodulação periférica, neuromodulação central, neuromodulação transcraniana, tanto do TDCS como do TME. TDCS é uma neuromodulação transcraniana por corrente contínua, TME por neuromodulação magnética transcraniana, e também a questão da neuromodulação da inflamação através da nutrição. Então, a gente também usa neuromodulação vagal, neuromodulação trigeminal, enfim, nós abordamos nessa pós-graduação todas as possibilidades de neuromodulação em que a gente pode realmente obter um resultado muito poderoso, né? Modificar o curso de doenças, restabelecer disfunções. Então, eu vim falar nesse vídeo, nessa gravação, sobre exatamente isso, sobre um curso que estou lançando. Este curso chama-se de Anatomia do Tratamento da Dor com Neuromodulação Periférica. E aqui estão os meus dados, né? Uh, Meus registros, então, CRM do Rio Grande do Sul, CRM de São Paulo, CRQS aqui de acupuntura, tanto no Rio Grande do Sul quanto em São Paulo, a medicina de família no Rio Grande do Sul e medicina do trabalho no Rio Grande do Sul. Esses são os registros aí que vocês podem consultar no site, que está disponível, e também nos locais do Conselho Federal de Medicina, onde vocês poderão também checar. E eu vou conversar com vocês sobre, então, o que é neuromodulação periférica, por que o colega médico deve olhar para isso e, quem sabe, entender e participar de um curso como este, tá? Então, o que vem a ser neuromodulação periférica? Aqui um pequeno exemplo de uma modulação onde eu estou modulando ah, entre o esternocleido e o levantador da escápula, por onde passa justamente sobre o levantador da escápula o nervo acessório. Portanto, pode ser que esse paciente, essa tipo de modulação, pode servir aí para várias situações. Uma delas, por exemplo, estabilização do ombro, ou dor no ombro, disfunção no ombro, disfunções na região cervical, dores de cabeça, cefaleia, enfim, são várias possibilidades quando você usa esta técnica. Porém, o importante é você identificar, né? Você como médico fazer o exame físico, procurar identificar qual é a disfunção e a necessidade, então, de neuromodular e aonde neuromodular. Portanto, o que vem a ser neuromodulação? É uma técnica, né? A neuromodulação periférica é uma técnica. E nós usamos essa técnica para corrigir o quê? Neuroplasticidade mal adaptativa no córtex. E essa neuroplasticidade mal adaptativa foi adquirida mediante estímulos esses provocados na periferia por disfunções periféricas, que levam, consequentemente, à dor crônica. Portanto, é importante a gente ter uma ferramenta que possa agir nisso e mudar isso. Mudar o, o curso de uma doença, mudar a sintomatologia, levando para a funcionalidade novamente. E o que vem a ser neuroplasticidade? Somente relembrando, neuroplasticidade é a capacidade, essa capacidade é inerente ao sistema nervoso central, de ocorrer mudanças, de ocorrer adaptações, tanto a nível de função, mas também como a nível de estrutura. E, obviamente, que isso só ocorre mediante a estímulos ou alguma lesão no sistema. No caso de um AVC, por exemplo, esse vídeo é de um paciente que teve AVC,
que ficou acamado por 1 ano e meio pós-AVC, até que foi instituído o tratamento neuromodulatório e em algumas sessões pudemos retirar ele da cama, onde ele fazia, na época, a sua higiene, né, totalmente na cama, sua alimentação. E depois da neuromodulação, que ele pôde trazer essa funcionalidade novamente, né, parcialmente, obviamente, devido à lesão ocorrida no sistema, ele pôde conviver mais, de uma maneira mais humana com a sua família, se alimentando na mesa, com seus familiares, indo ao banheiro, fazer sua higiene pessoal, antes era só na cama, e também socializando, podendo sair, podendo uh, visitar lugares, enfim, muda a condição desta pessoa, mudou totalmente, e pode mudar a condição de vários sequelados de AVC. Por isso que a neurulação periférica é uma técnica que os médicos deveriam conhecer. E esses estímulos, os estímulos é o que faz o nosso cérebro reagir. O nosso cérebro se modifica, ele se adapta em relação aos estímulos que ele recebe de uma maneira que repetitiva. Ou seja, sempre que você tiver estímulo de repetição, o cérebro entende que isso é, de certa forma, importante e se muda, se transforma neuroplasticamente em função dos estímulos que recebe. Se você quiser aprender uma habilidade, tocar um violão, por exemplo, né? Você vai treinar. Então, você vai dar estímulos para o córtex, tanto motor, fazendo movimentos com os dedos nas cordas, tanto sentindo a vibração do violão, quando você bate nas cordas, também o estímulo auditivo em função do som que sai das cordas e também a questão de cantar e também visual, obviamente, você está olhando até aprender totalmente, você fica olhando para as cordas para ver se bate correto. Então, esse estímulo visual, auditivo, eles são percebidos e várias conexões neurais são realizadas através desses estímulos recebidos, percebidos e em comunicação com outras áreas cerebrais para que possa memorizar, para que possa funcionar de uma maneira automática. E você vai aperfeiçoando quanto mais estímulos você levar ao córtex, mais perfeito ficará. Então, o cérebro se molda neuroplasticamente. Portanto, os estímulos, o cérebro sempre vai atender à demanda de estímulos que recebe. Agora, se você tem uma disfunção, o seu paciente tem uma disfunção em qualquer parte do corpo, essa disfunção, se não estiver sendo reabilitada, ficará mandando estímulos para o córtex. Portanto, o córtex percebe e se molda em função do estímulo que recebe. Se é um estímulo de uma disfunção, cada vez mais ele vai se modificando em relação ao estímulo que está recebendo, a disfunção. E, consequentemente, depois de certo tempo, e às vezes anos, pode, em consequência, levar a uma dor crônica. Isso a gente chama de neuroplasticidade mal adaptativa. Não é uma neuroplasticidade para um estímulo que você tem cria uma habilidade quando estuda. Vocês agora que estiveram assistindo esse vídeo, vai estar fazendo neuroplasticidade. Está me escutando, está me vendo, está pensando, está recebendo as informações, faz sentido o que eu estou recebendo, o que eu estou percebendo, né, no que eu estou ouvindo? Sim ou não? Então, todas as conexões neurais que existem vão fazendo o cérebro se modificar. E você aprende depois que o cérebro gera uma neuroplasticidade naquela quantidade de informações que você recebeu para aprender. Quando você quer aprender qualquer coisa, medicina, por exemplo, você teve que dar muito estímulo no córtex, até que isso fixou, memorizou, através da neuroplasticidade gerada. O córtex possui 6 camadas de células, nosso córtex. Portanto, as primeiras camadas, primeira e segunda camadas, são aquela camada relacionada à vigília. Portanto, recebe o estímulo do SARA, o Sistema Ativador Reticular Ascendente.
ali na formação reticular, ali no mesencéfalo, vem um estímulo que mantém o cérebro ativo. Se houver alguma alteração nesse estímulo, se não manter você ativado, você vai ficar sonolento. Se levar uma lesão no SARA, você entra em coma. Então, tudo depende, as conexões que nós temos, a percepção cortical é de estímulos, depende daquilo que chega até o córtex. Olha que interessante. Claro que eu não estou dizendo nada de novo para vocês, mas só recordando alguma coisa. Então, o que que acontece no córtex quando você recebe estímulos de um local onde gerou uma dor crônica? O que acontece no córtex cerebral na dor crônica? Essas seis camadas que eu estou falando, a primeira e a segunda camada, portanto, da vigília, a terceira camada é uma camada de associação, onde um lado do hemisfério inibe o outro lado. Por exemplo, um AVC, onde você tem uma lesão no lado esquerdo, por exemplo, portanto, o lado direito, né, vai sofrer o dano motor, sensitivo, dependendo da lesão que você gerou, obteve no lado esquerdo. Então, aqui, por agora, não conseguir mais inibir, pela terceira camada, que eu estou referindo agora do córtex, o lado saudável, esse lado, por falta de inibição, começa a ficar mais ativo. E esse lado deve inibir o outro lado, o lado contralateral. E ele estando mais ativo, ele inibe ainda mais o lado que sofreu um dano. Portanto, a maneira de nós poder ajudar o paciente, uma das melhores maneiras de poder ajudar o paciente, por exemplo, através de uma estimulação no cortical ou periférica, mas cortical, por exemplo, ativando esse lado que está em deficiência, que lesionado, e inibindo o lado que está muito ativado, para trazer mais próximo de um equilíbrio, ficará mais fácil a recuperação, a reabilitação do paciente. Isso na terceira camada do córtex, que faz essa conexão. E esses axônios são exatamente aquela parte do corpo caloso, é aquilo que comunica, um hemisfério inibe o outro. E os axônios da área cortical é a formação do corpo caloso. Já a quarta camada do córtex é a camada onde recebe informações vindo do tálamo. Então, o tálamo, ele é responsável por receber todas as informações da periferia. Recebe nocicepção, recebe informação do tato, a temperatura, tudo chega até o tálamo, vem pela primeiro neurônio sensitivo, o corno posterior da medula, faz sinapse com o segundo neurônio. O segundo neurônio cruza para o outro lado da medula e sobe pelo feixe espinotalâmico até o tálamo, onde no tálamo faz sinapse com o terceiro neurônio, também recebe já transformações aqui, e a informação pelo terceiro neurônio chega aonde? Nesta quarta camada cortical. Portanto, a quarta camada do córtex é onde o tálamo se comunica com o córtex, levando a informação até o córtex. Já na quinta camada, conhecida como piramidal, essa quinta camada onde tem os neurônios piramidais, é a camada que são os axônios, descem pelo tronco encefálico, cruza ali no bulbo, na divisa de bulbo e medula, cruza para o lado contralateral, desce até o corno anterior da medula e faz sinapse com o segundo neurônio motor, no corno anterior da medula. E o segundo neurônio motor vai fazer o seu trabalho, que é contração muscular. Agora, se você teve uma lesão no córtex, um AVC, por exemplo, o primeiro neurônio não está mais ativo. Então, não consegue mais fazer a sua função lá no corno anterior da medula, fazendo a inibição do segundo neurônio. E por falta de inibição, ele se ativa e contrai, dando a espasticidade. Então, quando você tiver um paciente com espasticidade, é lesão no primeiro neurônio, e o segundo neurônio está fazendo seu papel contraturado. Se você tiver
um paciente que tem uma paralisia flácida, opa, é o segundo neurônio que não está fazendo sua função. Então, a lesão pode ser somente do segundo neurônio ou do segundo e do primeiro neurônio. Então, tudo vai depender como o paciente se apresenta para nós identificarmos o que está acontecendo a nível cortical ou nas vias neuronais ou na periferia. Então, esta quinta camada é a camada que leva a informação ao segundo neurônio, inibindo ou não, para que ele possa executar a sua função. Já a sexta camada cortical, dessas 6 camadas que o córtex possui, o que ela faz? É aonde o córtex se comunica com o tálamo, leva as informações para o tálamo. Então, o tálamo traz informações para o córtex na quarta camada. E na sexta camada vai a informação do córtex para o tálamo. Então, o tálamo e o córtex se modulam. Assim como os hemisférios se modulam passando suas ações pelo corpo caloso, o tálamo e o córtex também se modulam. E o que acontece na dor crônica, portanto, já que envolve tálamo, envolve córtex. Então, essas fibras aferentes, né, que penetram no córtex, levando a informações, aqui na quarta camada, camada piramidal interna chamada, são informações provenientes pelo terceiro neurônio do tálamo, sensitivo, que saem do tálamo. Já a sexta camada, chamada camada fusiforme, são fibras que partem do córtex em direção ao tálamo. Então, há uma intermodulação aqui. Portanto, o tálamo modula o córtex e o córtex modula o tálamo. Mas o que acontece, afinal, na dor crônica? O que tem de diferente? Acontece que numa pessoa normal, nós temos interneurônios glutamaérgicos e gabaérgicos funcionando a pleno, porque o córtex funciona numa atividade normal de 8 a 12 Hz. A dor crônica é uma modificação. Então, as colunas de células que compõem o córtex, essas camadas de células, né, de seis camadas, uma coluna de 6 camadas, geralmente se intermodulam através desses interneurônios corticais. E o sistema GABAérgico é o responsável por essa modulação das colunas. E também responsável pela segregação de áreas. Então, quando você quiser fazer um movimento, seja ele qual for, movimento voluntário, alguns músculos vão ter que fazer a contração e outros terão que ficar mais relaxados para acontecer o movimento. Os antagonistas daquele movimento que você precisa fazer, ou quer fazer. E é o sistema GABAérgico que segrega as áreas que serão ativadas e as áreas que não serão ativadas, para que possa ocorrer essa resposta ou esse movimento voluntário. E na dor crônica, há uma alteração nisso. Isso normalmente funciona, o córtex, na frequência normal do córtex, de 8 a 12 Hz. Só que a frequência talâmica é uma frequência mais baixa, é uma frequência de 4 a 8 Hz. Se você tem uma disfunção, ou seja, em algum lugar do corpo está em disfunção, levando a uma dor crônica como consequência, o que está levando, chegando ao córtex, são informações dessa nocicepção, chegando no tálamo e do tálamo ao córtex. Só que chega do córtex com a frequência talâmica de 4 a 8 Hz. Portanto, naquela região que deveria funcionar na normalidade de 8 a 12, passa a funcionar na frequência do estímulo que está chegando, que é a frequência talâmica, de 4 a 8 Hz. Portanto, aquelas colunas que se intermodulavam, agora tem uma coluna normal aqui, de 8 a 12, e uma coluna com frequência talâmica de 4 a 8, ela não consegue, essa frequência menor, modular a coluna que está numa frequência normal. Então, esta coluna de uma frequência que está funcionando normalmente de 8 a 12 Hz, por falta de inibição desta, que não consegue mais inibir, uma frequência menor, dispara sua funcionalidade. Passa a funcionar numa frequência de 30 a 50 Hz. Então, nós temos uma coluna numa frequência talâmica e uma coluna teta
frequência teta, e uma coluna que deveria estar funcionando uma frequência alfa, de 8 a 12 Hz, agora é uma frequência gama, de 30 a 50 Hz. Isso foi chamado por Rodolfo Linhares, um neurocientista que trouxe essa informação para nós, depois de pesquisar, obviamente, né, de disritmia tálamo-cortical. Então, deveria funcionar uma frequência alfa, mas tem uma coluna funcionando uma frequência teta. Portanto, por falta de inibição, há um disparo por uma frequência gama, funcionando, então, naquelas áreas, naquelas regiões, umas colunas numa frequência mais baixa e outras numa muito mais alta. Isso provoca uma alteração no sistema GABAérgico, que deveria funcionar segregando áreas ou ativando, desativando áreas. Ele fica impreciso em função dessa disritmia tálamo-cortical que eu acabei de mencionar. Então, esta coluna, por falta de inibição, funcionando de 4 a 8 Hz, faz com que a coluna vizinha, que deveria ser inibida por falta de inibição, dispare para 35 a 50 Hz. Então, esse nome foi dado de disritmia tálamo-cortical por Rodolfo Linhares. E isso faz com que a segregação, aquela que funcionava bem, naquela frequência alfa, de 8 a 12, deixa de funcionar dessa forma, ficando na disritmia tálamo-cortical sem segregação dessas áreas, ou segregando de uma forma diferente, ativando áreas que não deveria ativar, deixando de ativar áreas que deveria ativar. Então, o cérebro se torna impreciso na dor crônica. Por isso que na dor crônica muitas pessoas desenvolvem depressão, porque começa a ativar áreas do sistema límbico, por causa da disritmia tálamo-cortical. Portanto, na dor crônica, tudo é ativado ao mesmo tempo, sem segregação, sem escolhas diárias. Por isso que o corpo vai evoluindo para uma hipofunção. Então, aqui numa conectividade normal, pequenas áreas ativando outras e vice-versa, ou micro, pequenas regiões, né? O mundo pequeno, né? A gente chama essas regiões pequenas funcionando normalmente. Numa desvestimental cortical, isso vai funcionar de uma maneira confusa. Tudo é ativado ao mesmo tempo. Não há uma diminuição, não há segregação, enfim, o cérebro fica impreciso, ele fica hipofuncionante. E um cérebro hipofuncionante significa que um corpo também está em hipofunção. E isso acontece em pelo menos 60% das pessoas com disfunções musculoesqueléticas que chegaram numa dor crônica. O corpo fica hipofuncionando. E nós chamamos também essa adaptação cerebral, através dos estímulos das disfunções, que levou a uma dor crônica, que alterou a frequência do cortical, de neuroplasticidade mal adaptativa. Portanto, se nós pudermos arranjar uma forma de modificar isso, através de um estímulo controlado, também um estímulo, olha, estímulo, 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 alterando a frequência cerebral para uma frequência mais normalizada, a área vai começar a segregar novamente. Aquela área do sistema límbico sendo ativada pela disritmia tálamo-cortical para de acontecer. A pessoa começa a melhorar a depressão, se essa depressão for relacionada a uma dor crônica. Portanto, cefaleias, disfunções da ATM, cervicalgias, dores nos ombros, do ombro congelado, disfunções do manguito rotador, síndrome do esfenoide torácico, vaginismo, síndrome do carpo, síndrome compressivas, dores lombares, disfunções do quadril, síndrome piriforme, dores no joelho, incontinência urinária ou fecal, edema nos membros inferiores, nos membros superiores, condromalácia, hemorroidas, entorse tornozelo, genu-varos, genu-valgus, fibromialgia, sequelas de AVC, sequelas de Covid, sequelas de chikungunya, síndrome do complexo regional. Gente, qualquer doença que você trouxer agora em mente, é muito provável que consigamos melhorar com neuromodulação se não conseguirmos curar. A neuromodulação, ela é, digamos assim, menos possível de atingirmos uma cura quando houver dano estrutural. Por exemplo, uma artrose de joelho danificou, a neuromodulação não vai corrigir o desgaste que está entre duas superfícies ósseas desgastadas, mas com a neuromodulação nós conseguimos trabalhar as compensações musculares que levaram a esse desgaste.
Portanto, o paciente melhora 95% da dor muitas vezes. E aquele restante de dor que sobra, ele consegue ter uma vida normal ou quase normal. Então, muitos pacientes aguardam a cirurgia da prótese com muito mais qualidade e muitos desistem até de fazer a cirurgia porque aquela dor para ele é suportável. Pelas, ele não exige mais com o paciente de idade, né, do joelho tanto, então ele pode suportar. Enfim, eu estou dando apenas exemplos das possibilidades de tratamento com neuromodulação. São tantas. Serve para qualquer área da medicina. Qualquer área da medicina que trate paciente que possa ter dor, que possa ter disfunções, porque a dor é apenas uma consequência. Então, você tem que localizar no neuromodulador qual é a disfunção. Portanto, através de um estímulo controlado, neuromodulação periférica, portanto, onde você controla, configura o aparelho para dar o estímulo controlado, a intensidade de corrente controlada, o tempo correto, enfim, tudo adequado, você pode corrigir através da periferia, no estímulo periférico, a neuroplasticidade mal adaptativa gerada por uma disfunção, como se fosse um resetar essa informação mal adaptativa, essa informação que levou a uma má adaptação, uma hipofunção. Então, patologias de todas as áreas do corpo, como patologia da cabeça, onde eu tenho a atividade do neurofacial, trigêmeo, vocês conseguem fazer correções, colega médico. Problemas da cervical, onde tem o nervo acessório, o plexo braquial, você começa a mudar isso tudo. Eu tratei nesse final de semana síndrome do complexo regional do membro superior, trato em outros cursos com síndrome do complexo regional do membro inferior. São patologias que normalmente a medicina tem dificuldade extrema em tratar. Os resultados não são tão bons assim. E a gente consegue realmente trazer o paciente de volta. Nós tivemos uma paciente nesse final de semana no curso presencial, onde ela, com uma dor regional há vários anos, fez o tratamento, saiu sem dor, totalmente sem dor. Chegou em casa, mandou um recado de nós que achava que tinha exagerado. Foi faxinar, fazer torresmo. Eu não me lembro mais o que ela foi fazer. Mas, obviamente, que exagerou, não era para ter feito nada disso. Tem que esperar o cérebro se acostumar com a nova informação. E ela ficou sem dor mesmo assim. No dia seguinte, na manhã seguinte, mandou que estava bem, teve um sono reparador. Então, patologias do ombro, cintura escapular, membro inferior, fibromialgias, conseguimos tirar dessa, desse quadro, né, fibromialgia, onde é incapacitante para paciente. Então, nervo superior, nervo axilar, músculo cutâneo, nervo radial, área do nervo mediano, ulnar, nas regiões, patologia da região lombar, plexo abdominal. Então, para qual é a medicina que serve na neuromodulação? Ginecologia, obstetrícia, serve para ortopedista, anestesiologista, médico de família, qualquer área que trate paciente que possa ter dor ou disfunção. Cintura, aqui no caso, cintura pélvica, quadril, nós podemos também ter grandes resultados, né? Então, vaginismo, como eu falei antes, membro inferior, paciente que tem dificuldade na marcha, nós podemos restabelecer esta funcionalidade novamente. Pessoal, é para todas as áreas da medicina, todas as disfunções que você possa imaginar, porque a gente consegue, através da neuromodulação periférica, regular vias neurais. Então, a gente trabalha com o sistema nervoso central, com o sistema nervoso periférico, com o sistema nervoso autônomo. A gente consegue tirar as desautonomias com sequelas de chikungunya, por exemplo. Nesse próprio final de semana teve esse exemplo. O paciente com dor articular, sequelado de chikungunya, saiu sem dor do tratamento. Nós podemos resolver problemas de sequelas de dengue, sequelas de Covid, pacientes que respiram mal, tem cansaço depois do Covid, tem alterações do paladar, nós podemos buscar a melhora desse paciente, equilibrando simpático para simpático. Se a doença for aguda, nós também conseguimos ajustar, ajustando justamente isso, simpático para simpático, evitando a tempestade de citocinas, né, que ocorre numa doença como essa e também através da modulação do sistema nervoso interno. Então, a gente usa todas essas ferramentas. E lembrando, né, todo o corpo é conectado, conectado por redes neurais. Todo o corpo é conectado. Então, se a gente consegue acessar
toda esta parte, a gente consegue ajustar aquilo que, por algum motivo, ficou em disfunção. Então, aqui apenas alguns exemplos agora, mostrando a vocês aí uma síndrome do piriforme sendo tratada, uma estabilização do quadril, então, bursite trocantérica. Enfim, eu peguei poucos exemplos, porque não tem como a gente mudar tudo aqui, mostrar tudo aqui. Aqui um entorse do tornozelo, que a gente, em poucas sessões, consegue trazer de volta a funcionalidade, aquela instabilidade do tornozelo, que vai gerar compensações musculares no futuro, poder levar uma artrose de joelho anos depois, ou uma artrose de quadril muitos anos depois. Olha, entorse de tornozelo é uma doença importante, tá? Ter tido entorse de tornozelo pode ter gerado instabilidade na região, provocando compressões musculares, que, consequentemente, anos depois, pode ter uma dor lombar, uma dor cervical, uma artrose de quadril, uma artrose de joelho, enfim. São disfunções que nunca ninguém deu bola, nunca nos ensinaram na graduação de medicina e que nós estamos trazendo a partir de agora. Já estamos trazendo há vários anos, né? Muitos colegas já estão vendo isso e usando isso para ser mais resolutivo. Aqui nós temos o exemplo de um tratamento do supraespinhoso, então a modulação do supraespinhoso, onde a gente consegue colocar um estímulo terapêutico, reduzindo, trazendo de volta toda a funcionalidade do paciente. Perdeu devido às disfunções. Aqui uma Deckervine, aqui ao lado, né? Uma paciente, nós estamos modulando aqui e resolvendo e restabelecendo a funcionalidade da paciente. Então, são pequenos exemplos que eu estou trazendo para vocês. Então, essas disfunções musculoesqueléticas é o que nós buscamos restabelecer. Então, uma dor no ombro, a gente vai tratar o ombro, mas nós temos que buscar o que realmente levou em consequência esse ombro dolorido. Porque o corpo sempre vai estar buscando o equilíbrio. Isso é independente da nossa vontade. Portanto, uma dor do ombro pode ser consequência desse entorse tornozelo que eu acabei de referir como exemplo, corrido há muitos anos antes, 20 anos antes. Lá no futuro, 20 anos depois, uma alteração no ombro. E se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos tratar o ombro de uma forma paliativa. O paciente não melhora. Você, colega médico, quantos pacientes de dor no ombro você já tratou que não resolveu? O paciente continuou em tratamento, continuou buscando soluções, continuou com anti-inflamatório, continuou fazendo, e até cirurgicamente falando. Quantos tratamentos na coluna lombar você tratou já e não teve a resposta? Quantas fibromialgia você já tratou e o paciente não curou? Quantos neuralgia do trigêmeo você já tratou e o paciente continua com a neuralgia do trigêmeo? Quantos pacientes com síndrome do complexo regional você está tratando, buscando, fazendo o teu máximo para trazer o paciente para melhora e, infelizmente, você talvez não esteja conseguindo. Mesmo realizando simpatectomia, mesmo realizando bloqueios, você melhora. Mas curou? É isso que você tem que se perguntar. É isso que pode estar disponível com a neuromodulação periférica. Por isso que é importante você estar aqui. Me pergunte depois coisas, tire suas dúvidas e quem sabe você escolha entrar para essa nova fase de resolutividade na sua clínica médica. Então, como o corpo sempre está buscando equilíbrio, você tem uma dor no ombro, você tem que se perguntar assim, ó, o que mais pode ser? Porque o corpo vai fazer isso independente da sua vontade. Então, você vai se adaptando a uma funcionalidade menor, porque o corpo busca esse equilíbrio, mas ele, por compensações musculares, que ele vai fazendo isso. Então, sempre perguntar o que mais tem aí? O que mais pode ser que eu não estou vendo ainda? E ao fazer isso, você buscando no próprio corpo do paciente o que pode ser a mais do que você está vendo nesse momento, você vai ter a possibilidade de trazer de volta o paciente à sua funcionalidade máxima. Porque nós temos várias categorias musculares. Cada categoria muscular, de acordo com a sua função, tem um limiar entre sair da sua disfunção e, e chegar na sintomatologia. Demora um certo tempo entre sair da disfunção e aparecer os sintomas. E dependendo do tipo de músculo que é,
demora mais tempo ou menos tempo. Portanto, nós temos músculos de sustentação, que geralmente são eles que começam a ter disfunções. Só que eles são os últimos a serem percebidos, que espontaneamente não aparecem. Depois nós temos o de estabilizadores. Estabiliza, por exemplo, a escápula para que o braço possa fazer seus movimentos e pegar os objetos com precisão ou com força, se for necessário. E os mobilizadores, que são justamente esses que têm o menor limiar, é que vão aparecer depois de anos com o dolorimento. Então você olha para o ombro e lá está a dor. E nós aprendemos isso na graduação. Vamos examinar tudo aqui. Vamos pedir exames aqui, o que não está errado. Mas o tratamento somente nesse local não trará, provavelmente, toda a funcionalidade que o paciente necessita e, por ser aqui, nesse local, uma consequência de uma disfunção à distância, de um estabilizador ou de sustentação. Então, por isso, o que mais pode ser uma pergunta que você tem que se fazer. Porque essas compensações musculares que ocorrem acabam provocando alterações na estrutura óssea, fazendo com que o organismo diminua a sua funcionalidade. Portanto, o objetivo do tratar as disfunções era alinhar mais adequadamente a estrutura óssea, trazendo mais funcionalidade ao paciente. Portanto, nós buscamos com o resultado da neuromodulação justamente isso, alinhamento da estrutura óssea para trazer mais funcionalidade para o organismo que se perdeu em função das disfunções. Portanto, essa busca constante do equilíbrio depois, por exemplo, como eu citei o entorse do tornozelo, eu vou continuar com esse exemplo, tá? Depois que começa por instabilidade do tornozelo, você foi se adaptando, você foi caminhando diferente pela instabilidade dos ligamentos do tornozelo, então compensações musculares começaram a ocorrer em busca constante do equilíbrio. Não, o organismo vai fazer isso independente da sua vontade, através das compensações musculares, miofaciais, e com o tempo vai haver uma alteração postural, levando a uma dor crônica ou uma síndrome dolorosa miofascial. O que isso ocorre? Vou botar aqui esse exemplo do bonequinho aqui. Por exemplo, então torceu o tornozelo lá com 12, 13 anos de idade, um entorse bastante importante, ficou na cama uns dias, o pé inchado, com dor, não conseguia botar o pé no chão, daqui a pouco o pé começou a desinchar com os remédios que tomou e começou a botar o pé no chão. Só que com medo, obviamente, né? O pé já não está mais na mesma posição que era antes do entorse. E ele, aos poucos, vai caminhando, vai trazendo velocidade, só que, ao mesmo tempo, sem pisar adequadamente, como antes do entorse, porque está instável. Mas o corpo vai se adaptando, você não sente mais dor, você acha que curou totalmente, mas não está pisando mais normal. Os arcos plantares começaram a mudar de posição, aquele arco longitudinal medial que estava em determinada posição modifica, ou vai ficar mais pronado ou mais supinado, fazendo que os músculos relacionados a essa articulação comecem a manter o mais funcional possível, mas estão agindo, estão trabalhando, levando e transmitindo força para cima, fazendo disfuncionando outros músculos mais, compensando outros músculos mais ascendentes, na região lombar, na região cervical, levando a alterações posturais. Então, houve um entorse do tornozelo e aquela coluna que antes estava tudo bem, por o fato de ele começar a andar de uma maneira compensatória, com compensações musculares, uma perna ficou mais forte do que a outra, houve uma inclinação do quadril, e em cima do quadril, a pelve, né, tem o saco, em cima do saco tem a L5, a L5 inclinou, a L4 inclinou em função da L5, portanto, o corpo está mudando de posição, mudando de postura. E a cabeça deveria ficar aqui, se fosse somente essa alteração do quadril persistente. Portanto, as compensações musculares para o corpo ficar mais funcional, a cabeça sempre vai estar mais alinhada com os pés possível para você poder caminhar. Então, o corpo vai buscar isso. Então, ele vai gerar novas compensações musculares, fazendo escoliose, tanto a próximo ao quadril ou a mais para cima. E aqui ficaria a cabeça também muito fora de posição, então seria impossível de andar assim. Novas compensações vão ocorrendo com o tempo para manter o corpo mais equilibrado possível, mas totalmente e caminhando por uma hipofunção, menos funcionando, menos. O paciente não sente dor ainda aqui, mas com o passar do tempo começa a doer aqui.
começa a doer ali, e tudo isso porque foi se adaptando. Então, tudo isso através de uma adaptação ao longo de muito tempo. E o cérebro recebe esse estímulo, então ele entende que esta é agora a postura para o passe, para você. Então, isso é uma neuroplasticidade mal adaptativa. E a longo prazo começa a ter dores em vários lugares, levando a uma dor crônica, uma sindrome miofascial, ou uma fibromialgia, ou uma síndrome complexo regional, enfim, assim que adoecemos, assim que as doenças acontecem. Então, se você começar a ter esse tipo de abordagem, você vai conseguir solucionar mais, vai ser mais resolutivo, você vai melhorar os seus resultados, que já são bons atualmente, mas você vai ter a oportunidade de melhorar ainda mais. Justamente por esta questão, porque os músculos de sustentação, se eles se lesionassem, entrassem em disfunção e logo parasse, você pararia anos, muitos anos antes. E o corpo vai se adaptando para você ficar ainda funcional, o mais funcional possível, mas não tão funcional como antes de qualquer disfunção acontecer no corpo. Então, isso vai gerando neuroplasticidade mal adaptativa. E a neuromodulação, com controles de estímulo, com controle, você consegue modificar essa história, modificar a dor crônica do paciente. Portanto, a nível de córtex cerebral, né, nós temos que pensar o que acontece lá. É lá que fica registrado, é lá que fica mandando as informações e mandando as ordens, né, para questões de resposta, devido às informações que recebe. Então, uma queixa de dor crônica no ombro, por exemplo, é certo que o paciente vê, mas a disfunção que originou, aqui, obviamente, está em disfunção, mas de repente a disfunção originou 20 anos antes, numa fratura que teve aqui no tornozelo, no tornozelo, ou no joelho, no pelve, enfim, num atropelamento, num acidente, qualquer coisa que tenha alterado toda a funcionalidade antes da disfunção. Então, esses estímulos continuam sendo mandados para o córtex e o córtex vai se adaptando, se alterando as suas estruturas, alterando a postura, levando então à modificação do córtex numa neuroplasticidade mal adaptativa. Só que essa queixa no ombro é uma consequência de uma disfunção que é a causa em outro local. Portanto, se a gente olhar só para o ombro, nós estaremos tratando a consequência. E, na verdade, o paciente vai continuar porque a causa persiste. Então, ele pode até melhorar com o seu tratamento e deve melhorar com o seu tratamento. Mas, se você parar para pensar, muitos dos seus tratamentos voltaram. Por quê? Porque não conseguiu achar a causa. E é por isso que retorna. Seja fibromialgia, seja dor no ombro, seja síndrome do complexo renal, seja qualquer doença, qualquer patologia. É mais ou menos por aqui que as coisas acontecem. Recordando, nós temos aí 86 bilhões de neurônios, né? E cada neurônio, ele pode fazer conexão, ele pode se comunicar com outros 10 mil neurônios. Isso significa que nós temos a possibilidade de ter 10 trilhões de conexões neurais. É o número 1 com 13 zeros posteriores. Eu não tenho a menor ideia do tamanho desse número, eu sei que é muito grande. Tá? É muita conexão. Então, quando você tem uma neuroplasticidade mal adaptativa, essas conexões todas começam a se alterar também e sofrer a neuroplasticidade mal adaptativa em conjunto. E quando você consegue consertar, resetar uma informação numa área primária, numa área sensitiva primária, todas as conexões neurais envolvidas começam a receber a mesma informação e modificar. E modificar a frequência do córtex, tornando mais funcional. Porque tudo acontece no nosso... Tudo que acontece no nosso corpo passa por conexões neurais. Essas 10 trilhões de conexões é uma comunicação entre o córtex e a periferia. São pelas vias neurais. Então, é nisso que se baseia a neuromodulação. Neuromodulação. Nós modulamos, nós damos estímulos controlados para ajustar aquilo que não está funcionando tão bem como deveria.
O cérebro recebe essas informações pelos seus receptores sensoriais. E isso chega no corno posterior da medula, faz sinapse com os segundos neurônios, acende até o tálamo, e os tálamos distribui para a região relacionada àquela área periférica que está vindo a informação. O córtex interpreta e reage em função do estímulo que recebeu do tálamo. E tudo acontece através das vias. Portanto, você pode fazer correções nas disfunções. E ao mesmo tempo que você está tratando a disfunção, você também está ajustando o que está alterado, adaptado, só que por uma disfunção agora, trazendo estímulo para corrigir isso e modificar a informação, neuroplasticamente falando, no córtex, trazendo novamente para a funcionalidade. Então, aqui nós estamos tratando situações na região, mas pode estar tratando situações no períneo, vaginismo, enfim, qualquer coisa. Aqui na questão do ombro, pode ser um ombro congelado, aqui um dedo em gatilho, e nós podemos usar não só a periférica, obviamente, o nosso curso que eu estou falando para vocês é sobre a periférica, nós podemos usar TDCS, nós podemos usar estimulação magnética transcraniana também, mas esse curso específico, isso da pós a gente vê tudo isso, mas esse curso específico é sobre a periferia, que é a porta de entrada para a neuromodulação. Então, uma neurologia do trigêmeo, por exemplo, você muda em 95% dos casos, ou mais até, o estado que o paciente está. Porque, na maioria das vezes, é uma consequência de outra área. É na região do trigêmeo que se manifesta, mas é noutra área que está com um problema. E nós conseguimos mostrar e modificar essa história do paciente com neurologia do trigêmeo, na grande maioria das vezes. Obviamente que tem pacientes que têm realmente lesões no trigêmeo, mas são as minorias. Nós podemos tratar com neuromodulação periférica com muita resolutividade, fibromialgia. Normalmente os pacientes saem sem dor na primeira sessão. Lógico, precisa continuar fazendo, tem coisa de neuroplasticidade, mas a princípio você consegue tirar a fibromialgia em algumas sessões do estado fibromialgico, ela pode ter uma vida normal na produção de fábrica, se é o caso. Eu tenho pacientes assim. Uma síndrome de dor complexa regional, por exemplo, que é difícil de tratar no meio médico, pela neuromodulação nós tornamos possível esse tratamento. Óbvio que se tiver dano estrutural, vai ser mais difícil. Talvez não consigamos tirar 100%, mas na maioria dos casos conseguimos sim, mexer de uma maneira muito poderosa. São só exemplos que eu estou dando. Então, posso trazer também síndrome miofascial, que a gente consegue resultados brilhantes, desautonomias, como sequela do SARS-CoV-2. Então, o paciente, seja qual for a disfunção que ele tiver, a neuromodulação geralmente pode ajudar. A não ser que tenha dano estrutural, aí já limita bastante. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente consegue ainda melhorar significativamente a, o quadro do paciente que tem a dor crônica. Sequela de AVC é outro exemplo que eu já citei. Aqui uma paciente, só trazendo para vocês, ela sofreu uma cirurgia e e teve uma infecção hospitalar na cirurgia. Ela acabou fazendo 5 cirurgias na região cervical, teve perda de substância óssea aqui, tem fixações, obviamente, que dá para ver totalmente aqui, e eu tratei ela apenas com eletrodos. Essa paciente já tinha tentado suicídio várias vezes devido à sua dor, e nós conseguimos apenas com eletrodos, no lugar certo, no estímulo controlado. Vocês podem ver que não tem perda de substância aí, só tem uma pelezinha sobre o ligamento amarelo. Não tem osso nenhum aí atrás. E a gente conseguiu trazer ela de volta com funcionalidade. Eu atendi, o tratamento dela foi antes da pandemia e ela até hoje está sem dor na região cervical. E antes, cirurgia após cirurgia, para poder controlar a dor e não havia nenhuma possibilidade. Então, a neuromodulação periférica é capaz de tratar, de controlar poderosamente
e trazer de volta a funcionalidade. Então, o que que fica disponível para o médico que trabalha com neuromodulação? Gente, o médico que faz uso da neuromodulação, fica disponível para ele muitas e muitas coisas. Por exemplo, acaba diminuindo a prescrição de remédios para dor, de remédios para ansiedade, remédios para depressão, porque em muitos casos de dor crônica, esses sintomas estão associados, e como você resolve a dor, você resolve a disfunção, eles também diminuem e desaparecem. Então, você também tem uma que fica disponível para você, diminuir significativamente a solicitação de exames. Porque se você se dá conta que você está num lugar que o paciente está se queixando de consequência, e você consegue localizar a causa, você vai tratar a causa, nem vai precisar pedir exames naquele local. Alguns casos serão importantes e necessários, mas na maioria deles não. Vai também ter uma diminuição significativa em encaminhamentos para especialistas. Você que pode, às vezes, precisar ajuda de outro colega, você contendo a noção periférica, você vai conseguir tratar a maioria dos casos. Dificilmente vai pedir, precisar encaminhar. E, obviamente, que diminui a internação hospitalar também. Você evita até cirurgias, muitas delas. E um aumento significativo da funcionalidade do paciente, isso é o que mais importa, na verdade, trazer o paciente de volta para uma vida sem dor, uma vida de funcionalidade. E, obviamente, que a autoestima do paciente também aumenta. E uma coisa muito importante, que eu recebo muito feedback dos colegas, de alunos, a satisfação de ser médico. Então, volta aquela sensação, poxa, eu sou um médico, eu consigo tratar o paciente sem produtos químicos ou com a diminuição de produtos químicos de uma maneira significativa, e o meu paciente está agora funcional. E, obviamente, que esse paciente que melhora da dor, ele compartilha isso com as colegas, com as pessoas que também sofrem com dor, e essa pessoa também vai querer saber quem foi que tratou e vai querer ter essa oportunidade também. Então, você tem automaticamente, né, ao tratar um paciente com dor, ele fará propaganda dos seus trabalhos. E isso vai repercutir também na sua clínica, porque o resultado é com alta resolutividade. Portanto, esse curso que eu falei para vocês, que eu estou trazendo essa informação, ele é um curso que é exclusivo para médico. Gente, eu sei que muitos de vocês que talvez estejam assistindo esse vídeo não são médicos e gostariam de aprender, mas o Conselho Federal de Medicina tem resoluções que proíbem que médico possa ensinar pessoas que não são médicas. Em outras palavras, só permite que médico ensine médico a tratar com recursos, com tecnologias relacionadas à questão do ato médico, tá bem? Então, são cursos que eu dou, todos eles são exclusivos para colegas médicos. Por isso que, às vezes, o curso eu lanço e demora um pouquinho para acontecer, e vai ser o caso. Porque cada pessoa que se inscrever, eu preciso checar a informação se a pessoa está no CRM, se o CRM é ativo, se é médico, etc. e tal. Então, eu demoro uns dias aí para liberar o curso para todos, e o curso vai ser online ao vivo. Eu ia fazer um curso gravado, mas eu quero entregar online ao vivo, porque daí eu posso, logo depois, tirar dúvida dos colegas, imediatamente depois da aula. E isso é um bônus, tá? Porque os cursos gravados não têm isso. Então, eu estou trazendo isso como um bônus, e esse bônus tem um valor. Você se inscrevendo, nos próximos dias você ganhará esse bônus também. Nem todo mundo ganhará, dependendo da época que fizer a inscrição. Nesse momento, sim. Então, a inscrição, no momento agora de o pessoal que quiser se inscrever no curso, gente, lembrando, é um curso exclusivo para médicos, tá? Fica aqui meu telefone também. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu tenho o maior prazer de conversar com os colegas, alunos meus. A gente fica até assim próximos no sentido de que sempre que tiver uma dúvida, ele entra em contato, eu respondo o mais rápido possível. E eu vou dar essa mentoria para você que está entrando agora na neuromodulação, para que você se sinta que tem alguém lhe ajudando. Você não está só. Então, esse bônus, que é essa mentoria, ela é um bônus exclusivo, né? Durante 6 meses, para que você possa entrar nessa nova processo de tratamento da dor.
Esse tem um valor, é 5.400. Você vai ganhar isso se inscrevendo agora, tá? E já começa desde a partir da primeira aula, você já pode tirar suas dúvidas, tá bem? É isso que eu estou ofertando para vocês também. Tem mais uma coisa interessante, que esse curso é EAD, é online. E eu estou ofertando para o colega que se inscrever por agora mais um bônus. E esse bônus é participar gratuitamente num curso presencial que eu dou em São Paulo. Frequentemente eu dou um curso em São Paulo, que chama-se chama-se de neuromodulação na prática clínica, onde com atendimento ao paciente. Quando eu atendo os pacientes e eu vou falando sobre a técnica daquele atendimento. Então, os colegas compram esse curso para enxergarem e terem as melhores informações de como colocar na prática isso. E você vai ganhar isso no curso, um dia. Se você quiser fazer 2 ou 3 dias, e geralmente os cursos são 3 dias, você aí adquire separadamente. Mas um dia eu lhe dou gratuidade para quem se inscrever nos próximos dias, tá? E outra coisa que eu faço para você que adquiriu o curso nessa condição de bônus. Se você que ganhou o bônus da prática médica for a São Paulo, assistir o curso comigo, e o que eu estou falando aqui não acontecer no curso, ou seja, se chegar um paciente com fibromialgia sem dano estrutural e eu conseguir resolver, ou se chegar um paciente com fibromialgia com dano estrutural, vai resolver menos, mas vai resolver, vai ajudar, ou sequelado de chikungunya, Covid, vamos conseguir melhorar, ou síndrome complexo regional, vamos conseguir melhorar, eu devolverei para você se eu não conseguir fazer isso, o dinheiro que você investiu nesse curso. Então, você não perde nada. Você só tem a ganhar. Você está ganhando um curso presencial comigo, de um dia. Se por acaso eu não mostrar para você que isso funciona, você ganha de volta o seu dinheiro. Depois de tempos que você está comigo, se você fizer daqui a 6 meses o curso e não acontecer isso, você receberá de volta o seu valor. Como eu sei que isso não vai acontecer, porque eu vou conseguir mostrar que resolve, eu posso fazer essa oferta. Eu seria maluco se eu estivesse trazendo para você algo que eu tivesse que devolver depois. Como eu sei que não vai precisar, é porque a coisa funciona. Pelo menos eu não me considero maluco para estar fazendo isso, né? Eu estou fazendo isso, essa oferta, porque realmente você vai ver isso acontecer na prática. Então são 2 bônus que juntos valem 6.600. Você ganha se inscrevendo nos próximos dias, tá, gente? Esse bônus não vai valer para sempre. É para os próximos dias mesmo. Nós vamos iniciar na segunda quinzena de setembro, porque eu preciso chegar a todas as inscrições, verificar se é médico, para depois começar o curso com toda a tranquilidade, porque senão eu sofrerei processo ético do Conselho Federal de Medicina se eu ensinar não médico. Então, preciso eu me responsabilizar por checar essa informação. Então, nós começaremos em 16 de setembro, que é uma segunda-feira, às 20 horas. Mas depois o curso vai passar para terça-feira, tá? Em breve. Eu estou terminando um curso de pós que é na terça-feira, meus alunos vão se formar, e eu, a partir daí, vou passar o curso para terça-feira. Vai ter algumas segundas-feiras, mas a maioria será na terça-feira. Até porque segunda-feira eu chego de viagem, geralmente, dos cursos que eu dou presencial, então muitas vezes fica muito em cima. E dependendo do atraso de avião, pode ser que eu nem chegue no horário. Aí vocês terão que compreender que aquele dia houve algo que não foi independe da minha vontade, que fez com que eu pudesse ter que adiar o dia ou adiar uma semana depois. Enfim. E as aulas ficarão gravadas e disponíveis por 12 meses, que é uma outra oferta que eu estou fazendo, que todos os meus cursos são 6 meses. Apenas esse. Apenas esse que você está fazendo, se fizer a inscrição nos próximos horas e dias, você vai poder ficar com os vídeos gravados por 12 meses. Tá bem? Bom, você vai também, enquanto você não chega ao dia 16, eu vou convidar você para assistir uma aula ao vivo da pós-graduação em anulação, que eu vou dar no dia 11 de setembro. Na quarta-feira, daí 20 horas. É um convite meu. Você vai poder participar dessa aula gratuitamente, vai sentir o clima da pós, como é que é. Talvez você queira um dia fazer essa pós, já vai saber como funciona.
né? Bom, qual é o valor desse curso, então? Quanto vale para você obter a possibilidade de tratar a fibromialgia com resolutividade? O paciente chegar no teu consultório com dor, 10 em 10, e sair com 2 em 10, por exemplo, e depois você seguir no tratamento para zerar, ou às vezes sair até 0 em 10 na primeira, e depois tem que seguir o tratamento igual para manter. Claro que isso tudo você vai aprender, a questão de quanto tempo você vai continuar tratando, né? Até resolver a neuroplasticidade. Você tem que dar estímulo para resolver a neuroplasticidade mal adaptativa também. Quanto vale isso? Quanto vale você tratar uma síndrome complexa regional, coisa que hoje médico que não faz neurologia não consegue? Quanto vale você mudar a sequela do Covid de um paciente que está cansado, que não sente gosto, ou que tem sudorese excessiva? Quanto vale isso para você? Ter este acesso a isso? Quanto vale recuperar melhor a sequela de AVC? Enfim, seja lá o que for, uma pós-operatório de mamoplastia, onde a paciente coloca a prótese submuscular, que é uma dor incrível, e você consegue tirar em uma, duas sessões totalmente a dor dela. Quanto vale isso? Quanto vale os pós-operatórios sem dor com neuromodulação? Ou um pré-operatório bem preparado, que o resultado vai ser diferente com neuromodulação, a própria resultado cirúrgico. Na verdade, isso não tem preço. Mas esse curso, ele tem o valor de 3.697 à vista. E você ganha todos esses bônus aí. Só que eu quero trazer mais uma coisinha para você. Se você esse valor, 3.697, ele vai para o site daqui uns dias, tá? Não serão muitos dias, não. Quando ele for para o site, aí esses bônus caem. Portanto, é importante que se você está interessado em fazer esse curso, se decidiu, se escolheu fazer esse curso, não deixe para fazer depois que esse valor estiver no site, porque eu estou dizendo agora e vai ficar gravado. Os bônus não serão mais. Esse bônus está valendo para quem se inscrever dentro desses dias que eu vou deixar esse link em seguida. Veja, esse 3.697 é à vista. Quem fizer a inscrição por agora vai poder pagar 12 vezes sem acréscimo. Quando for para o site, será à vista. E se quiser dividir em 12 vezes, vai ter acréscimos daí. E aqui está um QR Code ou um link onde você poderá fazer esse curso ganhando todos esses bônus aí por um valor menor do que está na tela aí para vocês. É menos de 3.697. É 2.400 e alguma coisa. Então dá mais de R$ 1.200 de bônus do próprio valor do curso, dividido em 12 vezes. Dá R$ 208 por mês. É menos de uma consulta particular, gente. É para fazer. É para não perder tempo. É para você entrar numa área que você vai ter um resultado. Você vai me agradecer. Eu tenho certeza que vai. E você, se eu não provar para você no curso presencial, você já recebe seu dinheiro de volta. Então, o que você tem a perder? Absolutamente nada. Você só tem a ganhar satisfação. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com vocês, porque é o feedback que eu tenho dos meus alunos, todos, sem exceção, que se dedicaram à técnica, sem exceção, ok? Então, fica disponível para você esse acesso. Volto a repetir, é um curso que eu darei para médicos, porque eu não tenho autorização para dar cursos para não médicos, ok? Peço a compreensão dos não médicos, mas não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina que eu possa dar aulas, ensinar técnicas médicas para não médicos. Seja bem-vindo, colega médico que decidir que escolher fazer o curso. Conta comigo para trazer você para um mundo diferente em resolutividade, um mundo de satisfação do seu paciente, um mundo de satisfação para você, médico, levar você para um novo patamar em resolutividade. Aqui
Eu agradeço a todos que assistirem esse vídeo. Estarei sempre à disposição dos colegas. Aqui o meu site, aqui o meu telefone. Fique à vontade para entrar em contato comigo e tirarem qualquer outra dúvida que você tiver necessidade. Será um grande prazer trazer você para um novo patamar em atendimento ao paciente com dor crônica. Muito obrigado e estou à disposição. Um abraço a todos.